Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, do dia 24 de dezembro de 1910. Almas indecisas não são boas para nada. Tendo recebido a comunhão, rogava ao bom Jesus por um sacerdote que queria saber se o Senhor o chamava ao estado religioso. E o bom Jesus me disse: minha filha, eu o chamo e ele está sempre indeciso. As almas que não são decididas não são boas para nada. Ao contrário, quando são decididas e resolvidas, então todas as dificuldades as supera, as soluciona. Aqueles mesmos que suscitam as dificuldades, vendo-o tão resolvido, se enfraquecem e não têm o valor de opor-se. É um pouco de apego o que o ata, e eu não quero contaminar minha graça nos corações que não estão livres de tudo. Se separa de tudo e de todos, então minha graça o inundará demais e sentirá a força necessária para seguir meu chamado. Amém, Fiat. Então, vamos fazer a meditação desse trecho. Nesse trecho, Luísa está perguntando para Jesus sobre um sacerdote que tinha chegado até ela e que tinha perguntado se era vontade de Deus que ele fosse sacerdote, né? Se era esse o estado que Deus queria, que Jesus queria, né? E aí, ele fala para ela, ele fala que sempre quis esse sacerdote, né? Mas que pela indecisão dele, ele nunca tinha alcançado a graça, né? Nunca tinha entendido o que Deus queria. E eu acho muito interessante esse trecho falar sobre as almas indecisas, né? Porque a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas assistem os nossos vídeos, assistem a escola, né? Assiste as lives que a nossa comunidade faz. E muitas vezes esses vídeos ficam gritando dentro da alma da pessoa. Ficam gritando ali, chamando a pessoa para viver na divina vontade,
para se aprofundar, para mergulhar mais, mas aí a pessoa põe empecilho. Eu era assim. Eu não conseguia ser resignada, eu não conseguia ser constante. Apesar do desejo que eu sentia muito grande, de viver na divina vontade, mas quando Jesus pedia algo para mim, eu colocava algum empecilho, né? Até mesmo nas minhas meditações. Se eu sentisse qualquer problema de saúde, era motivo para mim não fazer vídeo. Se eu tivesse qualquer problema, era motivo para mim adiar alguma coisa que eu tinha que fazer na comunidade, né? Então, apesar do desejo, por isso que eu digo, que eu falo para vocês, que só o desejo não basta, né? Mas que tem que haver a decisão da alma, né? O desejo é o combustível, né? Porque se você não deseja conhecer algo, você não conhece. É o combustível, é a primeira porta. Mas se você deseja, mas você não entende aquela questão, apesar de, era isso que Jesus queria explicar para Luísa. Se o padre tivesse entendido, se o sacerdote tivesse entendido, ele não tinha feito essa pergunta para Luísa, né? Porque aí ele vem falar aqui, ó, acho muito interessante, né? Ele fala aqui: minha filha, eu o chamo e ele está sempre indeciso, né? Então, muitas vezes, as pessoas ouvem o vídeo da comunidade, ouve a escola, ouve os testemunhos, os frutos da comunidade, mas diz, mas isso não é para mim não. Mas essa santidade é muito complicada. Mas eu não consigo, mas como que é isso? Né? E aí ele continua, olha só, o que é que ele continua a falar para nós, né? As almas que não são decididas não são boas para nada. Olha que palavra dura, né? Aquelas almas que não são decididas, não são boas para nada, né? São igual o joio no meio do trigo, né? Porque não serve para nada. Ao contrário, quando são decididas e resolvidas, olha que diferença, gente. Quando são decididas e resolvidas, então todas as dificuldades, né, a supera, né? Então, hoje eu vivo muito isso. Eu supero todas as dificuldades, minha dificuldade de respirar, né, a falta com a internet, qualquer coisa para meditar, para ser constante. A supera, a soluciona, né? Então, quando você é dividida, quando você é decidida, quando você é uma alma decidida, não existe dificuldade que você não supere, né? E o próprio Jesus vai solucionando aquelas dificuldades que você tem. Aqueles que mesmo que suscitam as dificuldades, vendo-a tão resolvido, né? Vendo a alma tão decidida, se enfraquecem e não têm o valor de opor-se. Então, aquela dificuldade, quando ela vem ali, né? A nossa comunidade tem um exemplo vivo de uma pessoa que teve muita dificuldade para divulgar, para fazer os vídeos dela, né? Nossa formadora, ela tinha muita luta com o esposo dela por causa disso, mas ela vencia a dificuldade. Hoje, o esposo está totalmente rendido, né? Totalmente, ele não se opõe a ela fazer os vídeos, né? Muito pelo contrário, ele respeita. Mas por quê? Porque aquela dificuldade que era levantada ali naquela época foi superada.
ela passou por cima das dificuldades. É como que tem acontecido comigo, né? No dia que eu assisti uma aula na escola, né, onde Jesus falou assim, apesar de qualquer situação. Gente, eu não faço os meus vídeos num lugar tranquilo, né? Porque aqui a minha casa é pequena e tem muito barulho, mas eu faço assim mesmo. Eu não faço meus vídeos no computador, eu faço meus vídeos no celular, apesar de, né? E aí eu tinha até parado de meditar o volume 10, né? Porque eu tinha começado e tinha parado. E aí, depois que eu comecei, eu falei assim, meu Deus, o que foi que me fez parar? Eu fui conversar com Jesus, uma conversa minha com Jesus. Falei, Jesus, eu estava meditando, fazendo os vídeos junto com o Diário da Conchita. Eu estava fazendo 2 vídeos por dia e agora não estou fazendo nada. O Diário da Conchita acabou e eu parei, pronto. E aí Jesus falou assim, porque você ainda ficou no apesar de. Ainda falta você entender o apesar de. Aí eu falei, mas Jesus, eu entendi que apesar de tudo que me acontece, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer os vídeos, né? Aí Jesus falou, sim, mas você ficou parada na escola e ficou parada na sua casa. E eu quero mais de você. Eu quero mais. Eu falei, mas Jesus, o que é que o Senhor quer? Né? E aí, eu falei, Jesus, o que é que me fez parar? Aí Jesus falou assim, é porque você ficou naquela posição porque os vídeos não podem ser expostos, né? Porque, né, a gente caminha em ordem com a igreja, então a gente faz o nosso estudo em grupo, né? E os nossos vídeos, eles ficam privados, né? Eles ficam um tempo disponível, né? E depois a nossa comunidade deixa ele privado, né? Para não dar problema, né? Para não ter atrito, para depois alguém não vir falar que a gente está atrapalhando, né, o projeto da canonização da Luísa, que não é esse nosso objetivo. Muito pelo contrário, a nossa comunidade é a que mais almeja que a Luísa seja beatificada, né, que esses escritos, alguém se interesse para traduzir os escritos certinho, né, que eles estejam disponíveis, que esteja num preço acessível para que a gente possa comprar, né? Mas aí eu reconheci, eu falei, Jesus, eu acho que foi isso mesmo. Eu não tinha entendido esse apesar de, e aí eu fui conversar com Jesus essa semana, né? Eu falei, Jesus, eu devia dar mais para a comunidade, eu queria dar mais para a comunidade. Aí Jesus falou assim, volta a fazer os vídeos. Nossa, gente, aquele foi um bálsamo no meu coração, sabe? Aquele foi um bálsamo no meu coração. E aí eu comecei voltei a fazer os vídeos, né? E como tá sendo bom retomar essa retomada, né? Então Jesus fala para Luísa isso, né? Que as almas que ficam indecisas, que ficam só olhando para as dificuldades, não conseguem. As almas que muitas vezes vão assistir os nossos vídeos, que falam, mas a santidade não é para mim não. Essa santidade é muito difícil, né? Não, gente. É a coisa mais gostosa. É a coisa mais gratificante que existe, a gente viver essa vida na divina vontade. Essa ordem, voltar a essa ordem primordial para o qual Jesus nos criou, para o qual nós fomos chamadas. Então ele fala aqui, ó. Minha filha, eu chamo, né? Ele chamava o sacerdote, só que ele era indeciso. E ele está sempre indeciso, né? E quantas almas não são indecisas? Quantas almas não já ouviram nossos vídeos e não estão na nossa comunidade? Se todos os inscritos que tivessem no nosso canal estivessem na comunidade, nossa, seria uma vitória muito grande para Jesus. As almas que não são decididas não são boas para nada.
Ao contrário, quando são decididas e resolvidas, então todas as dificuldades a supera, né? Passa por cima de todas as dificuldades, não importa se tem barulho, se não tem, se é no computador, se não é, né? Se vai ter muita ou não vai ter visualização, não importa. O que importa é a gente superar as dificuldades. As dificuldades supera, as soluciona, né? Aqueles mesmos que suscitam as dificuldades, vendo tão resolvido, né? Vendo aquela alma tão resolvida, aquela pessoa tão resolvida a continuar meditando, enfraquecem e não têm o valor de apoiar-se. É um pouco de apego o que o ata, tá vendo? É o apego. É um pouco de apego que o ata. Então, o que estava atando o padre era o apego. E é o que ata muitas almas. E eu não quero contaminar minha graça nos corações que não estão livres, tá vendo? Jesus não quer contaminar a graça dele nos corações que não estão livres, né? Nos corações que não estão desapegados. Se a nossa fundadora tivesse apego ao marido dela, ela tinha parado de fazer os vídeos, né? Não que nas almas que não estão livres de tudo. Se separa de tudo e de todos, né? Se separa de tudo e de todos, então minha graça o inundará, né? Tá vendo? Se a gente se separa de tudo e de todos, né? Se a gente não se apega, não quer dizer que a gente vai, tipo, quando a gente fala assim, se separa de tudo e de todos, né? A gente não se apega, né? Faz tudo na ordem. Então minha graça o inundará demais e sentirá a força necessária para seguir meu chamado. Então é por isso que muitas almas não têm a força necessária para seguir o chamado, né? Nós temos muitos inscritos no canal e poucos na comunidade, mas por quê? Porque ouvem, né? Se alimentam dos conteúdos, mas muitas vezes se apegam às dificuldades, né? Às vezes até a própria santidade, dizer assim, não, mas a santidade aí é muito complicada para mim, né? E aí põe uma dificuldade enorme, né? Põe uma dificuldade, porque eu vou fazer pelo celular, porque eu não sei falar bonito, porque eu não sei meditar como fulano, né? Tudo é um empecilho, uma dificuldade que se levanta ali, mas a pessoa não consegue sair daquela dificuldade. E aí fica ali, estagnada ali, morta, né? Porque o processo de vida na divina vontade é morte e ressurreição, é morte e ressurreição, é morte e ressurreição. Você não pode ficar parado na morte. Você tem que morrer e ressuscitar. Você tem que morrer e ressuscitar, porque se você não morre e não ressuscita, você não consegue viver, você não consegue caminhar. Porque a morte são as dificuldades e a ressurreição é você superar as dificuldades. Isso é ressurreição, né? Isso é ressurreição. Jesus explicou para mim esses dias. Olha, minha filha, eu estava conversando com ele, falando assim, mas Jesus, por que tem tantas pessoas que poderia estar meditando, né, na nossa comunidade, né, que tem visão boa, que tem respiração boa? Vocês veem que tem vezes que eu tenho que fazer vídeo tossindo, porque eu tenho problema respiratório. E aí eu fico questionando a Jesus, né? Eu pergunto a Jesus, eu falo, Jesus, por quê? Por que tem tantas pessoas que visualizam os vídeos, que assistem os vídeos, se alimentam, mas não querem passar esse alimento para as outras pessoas? Como nas casas, né? Tem pessoas nas casas que não meditam e aí se alimentam e não passa esse alimento para outros, né?
E aí Jesus falou assim, olha minha filha, porque eles não aprenderam ainda que a vida na divina vontade é morte e ressurreição. O processo de morte são os testes que eu mando para eles. As dificuldades, né? As oposições. Aquilo que acontece no dia a dia, as contrariedades. Às vezes você grava um áudio, você perde o áudio, né? Isso é uma dificuldade. E ele permite, que são testes. E aí ele explicou para mim, ele disse, olha, muitos passam nos testes e ressuscitam, mesmo estando machucados, feridos, mas eles estão meditando. E outros não conseguem sair desse calabouço, não conseguem sair desse labirinto, não conseguem ressuscitar, né? E aí, como é que a vida na divina vontade vai frutificar, né? Nessas pessoas. Como que vai dar fruto nas famílias, né? Nas próprias famílias. Tem pessoas com muitas dificuldades na família, na nossa comunidade. Mas é justamente por quê? Porque não ouve o que Jesus ensina. Não é resolvido para fazer aquilo à risca, para passar pelo processo de morte. E sem a morte não tem ressurreição. Jesus ressuscitou porque ele morreu, né? Sem a morte não tem ressurreição. O apesar de, que é tão ensinado na escola, que é uma aula maravilhosa, né? Aula maravilhosa, apesar de, né? Apesar de Jesus ter morrido, os apóstolos foram lá, no sepulcro. Eles poderiam muito bem ter deixado Jesus lá, mas não, eles foram, porque eles acreditavam na ressurreição, né? E eles, depois que Jesus foi para o céu, que Jesus ascendeu ao céu, que enviou o Espírito Santo, eles também tiveram sua passagem na terra, morreram e ressuscitaram com ele. E são os santos que nós temos hoje na igreja. Os santos apóstolos, né? São Paulo, né? Então, assim, eles tiveram que passar por esse processo. Então, nós também vamos ter que passar. Não adianta ninguém querer viver na divina vontade sem passar pelo processo de morte primeiro, né? Sem livrar o seu coração de tudo. Sem estar com o seu coração livre de todo e qualquer apego. Sem ter interesse algum, né? E aquele sacerdote, ele estava apegado, por isso que ele não estava conseguindo corresponder ao chamado de Jesus. E quantas almas estão assim? Apegadas, né? Apegadas até à santidade, que, porque já caminharam não sei quanto tempo na igreja, que tem não sei o quê, né? E aí falam que a vida na divina vontade é muito difícil, né? E que não dá para viver essa vida na divina vontade, porque é uma santidade diferente das outras, e é a santidade mais incrível que existe, a vida na divina vontade, né? Mas é porque ainda não entenderam, apesar de, não querem passar pelo processo de morte. Aqui na minha cidade a gente está passando por um processo muito grande de falta de água. E eu tenho carregado água, e eu estava até comentando com as meninas que eu fico com o balde na mão e brincando, achando engraçado. Porque apesar de, por causa dessa vida minha na divina vontade, desse fruto que hoje dá, né? E ser resolvida. A alma que não é decidida, ela não serve para nada, 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 nada. O próprio Jesus disse no livro do céu. Amém, Fiat.